Graça e paz, amém? Felizes com Jesus? Glória a Deus. Porque essa noite Deus vai te pegar por dentro. Deus vai mexer as tuas estruturas. Assim como Ele está mexendo com as minhas faz umas 2 semanas. Acerca da palavra que Deus tem para nós essa noite, amém? Queridos, temos uma palavra da parte de Deus e o título dela é Permanecendo em minhas palavras. Permanecendo em minhas palavras. E o texto base está em João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Permanecendo em minhas palavras, assim diz o Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, do 1 em diante. Que diz o seguinte. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que deis mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo e é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão. Repita comigo. E pediremos o que quisermos. Pediremos o que quisermos. E será concedido. Ah, você não entendeu. Você já imaginou ter o propósito, ter a honra de pedir tudo o que você quer e ser atendido? E o texto continua assim: e pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O gozo de vocês sejam completos. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu os ordeno. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Então, nesse texto, essa noite nós vamos conversar um pouco acerca de Jesus, horas antes de ele estar sendo encaminhado, estar indo para o Getsemane, antes de ser pego pelos religiosos da época. Jesus estivera na sua última ceia com os discípulos, ali no cenáculo. Isso está lá, se você lá em João capítulo 13, você vai ver que vai ser a última ceia deles. E lá no capítulo 14, no último versículo, Jesus fala o seguinte: levante-se, vamos-nos daqui. Então, Jesus estava com ele na ceia, e no final de João capítulo 14, ele fala: levante-se, vamos-nos daqui. E nessa saída nós entramos na passagem de João 15. Então, nesse ponto, eles saíram do cenáculo. E eles começaram a sua jornada a fim do que levaria Jesus ao jardim do Getsemane, para ser pego. Se eles passaram pelos átrios, pelas portas dos templos, eu não posso dizer.
O que eu vejo aqui, o que eu entendo é que fica muito claro que provavelmente eles passaram. Porque aqui nós estamos falando que era a estação da Páscoa. Então, as portas eram abertas a noite toda para quem quisesse orar, fosse até no cenáculo orar. Então as portas provavelmente estavam abertas. E quando Jesus passa por ali, ele vê, porque aqueles portões, eles tinham sobre eles cachos de uvas esculpidos, pelos quais Deus declarou o seu propósito para a nação de Israel. A videira era um propósito para a nação de Israel. Então quando Jesus pega aquele povo, aqueles dos discípulos ali, e sai da última ceia, ele fala, levante e vamos ao Getsemane. Provavelmente ele viu aqueles cachos de uva e lembrou da videira, que era a promessa para Israel. E aí entra no capítulo 15, digo eu, não o Senhor. É um pensamento meu, imaginando que provavelmente ele fez isso, aconteceu isso. A Bíblia não diz onde ele passou, mas a Bíblia diz que eles cearam e eles se levantaram. E aí Jesus entra no João 15 e começa a falar, eu sou a videira, a verdadeira. Então a nação de Israel, ela tinha sobre ela a videira, a promessa de Deus, a videira. E essa promessa de Israel, quando Deus declarou para Israel, ele falou assim, vocês serão uma videira frutífera, e vocês produzirão frutos para mim, para Deus. Isso está lá em Isaías 5, anote e leia em casa, Isaías 5. Então todo o Antigo Testamento, Deus usou uma videira, como um símbolo para a nação de Israel, para falar da promessa dele com o seu povo. Quando você lê no Antigo Testamento, e em Salmos também, a videira, ele está falando do povo, da nação de Israel. Então, pegando esse propósito, no Antigo Testamento eles usavam muito a videira como símbolo da nação de Israel. E muitos profetas fazem referência a isso. E o profeta Isaías, lá no capítulo 5, ele fala isso novamente. Ele fala sobre a videira, como um selo, como uma marca para a nação de Israel. Mas a Bíblia diz que quando chegou a hora de colher as frutas, lá em Isaías 5, quando chegou a hora de colher essas frutas, não havia nada além de uvas silvestres, uvas bravas, outra tradução falam. O que são essas uvas? São uvas sem valor, mal cheirosas, que não produziram aquilo que eram para produzir. Vocês entenderam até aqui? Com esse plano de fundo, tentando explicar um pouco mais sobre a videira, que era uma promessa para Israel, Jesus entra e fala, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus fala isso? Porque o povo de Israel não se atentou à videira. O povo de Israel rejeitou Jesus. Os fariseus rejeitaram Jesus. E a partir dali então, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E ele dá espaço para os gentios. Quem são os gentios? São todos os outros povos que não são israelitas. E nessa parte eu e você entramos na promessa, amém? Então quando Jesus fala, eu sou a videira a verdadeira, Jesus está falando, agora não é mais só para os israelitas, não é mais só para a nação de Israel, mas agora era para todos. E entrando nesse contexto, nós vamos começar a enxergar e ver que Jesus fala lá em Mateus 21, 33 também, não abram, só vou comentar rapidamente. Jesus fala da parábola que os fariseus entenderam. Ele fala o seguinte, olha, existia um senhor que tinha uma vinha, mas chegou o tempo dos frutos, ele mandou os seus servos para receber a sua vinha. Mas estando lá, o que aconteceu? Os lavradores bateram nos servos. E ele mandou mais uma leva de servos, falando da nação de Israel. Numa parábola, ele fala o seguinte, e mandaram novamente os servos. E alguns até foram apedrejados pela segunda vez. E aí chegou a terceira e ele fala assim, ó, eu enviarei meu único filho. Referindo-se a Jesus. Eu enviarei meu único filho, referindo-se a Jesus, e certamente eles o honrarão. Mas quando os lavradores vieram, eles falaram o seguinte, olha, esse é o filho do herdeiro. Está lá em Mateus 21, leia depois. Olha, esse é o filho do herdeiro. Vamos matá-lo para que a vinha possa ser nossa. Então Jesus fala o seguinte, e o que fará o Senhor dessa vinha quando voltar? O que fará o Senhor dessa vinha quando voltar? Certamente pegará os lavradores e lançará fora, e dará vinha aos outros. Outros sou eu e você. Amém? Então, com esse plano de fundo, com essa introdução sobre o que Jesus estava falando, da videira, a verdadeira, vamos entrar no texto. Vamos conversar acerca disso. Amém? Então o povo de Israel falhou, e Jesus fala, não, eu sou a videira verdadeira. Então todos que estão ligados no ramo, todos estão ligados na videira, eu e você, que ele fala que somos os ramos, nós precisamos dar
frutos. Ele fala: eu sou a verdadeira videira, meu pai é o agricultor, e vocês são quem? São os ramos. Vocês é que dão os frutos. Vocês é que dão os frutos. E Jesus começa falando acerca disso. E aí ele fala: aquele que não dá nada, a gente corta, e aquele que está dando, a gente poda, né? E o cortar aqui, o que eu entendo, significa afastar. Porque se você for falar com um criador de vinho, de uva, que é a videira, o que acontece? O ramo, ele é frutífero. E aquele que não dá fruto, ele começa a se enrolar naquele que dá fruto. Ele atrapalha e mata o fruto do outro. Então o que Jesus estava falando? Não, aí o que acontece? Esse ele corta, não, ele não arranca da videira. Ele corta e coloca ele para o outro lado, para que ele também dê fruto. O que eu vejo com isso? Que vai existir um tempo em que nós vamos caminhar colados com aqueles que dão fruto. Mas já chegou um tempo que eu e você precisamos dar o nosso próprio fruto. Chegou um tempo não mais de caminhar com o fruto dos outros. Chegou um tempo de andar com os nossos próprios frutos. Amém? Então cortar significa isso, significa colocar para o lado. Mas a chave desse texto todo, desse contexto de João 15, está em permanecer. Por 11 vezes Jesus fala permanecer, e permaneçam, e permaneçam, e permaneçam, 11 vezes. E eu fico perguntando, por que 11 vezes, meu Deus? E permaneceu, e se você permanecer em mim, e eu permanecer em você, não é assim? 11 vezes. O que eu entendo aqui? Que a nossa dificuldade hoje não é mais chegar é fácil. A nossa maior dificuldade é permanecer. Alcançados eu e você já fomos. O Evangelho já nos foi anunciado. Nós já chegamos até Cristo. Qual é a nossa dificuldade agora? É permanecer nele. Por isso que Jesus fala 11 vezes consecutivas em permanecer. Em 17 versículos ele fala 11 vezes a palavra permanecer. Será que ele está querendo falar alguma coisa? Porque o mundo de hoje, ele diz o seguinte: se você dá resultado agora, é isso que você está dando de resultado, então você é bom. Não é assim que o mundo diz lá fora? Você é bom, se você dá um resultado, você é bom. Quem aqui tem empresa ou que é funcionário sabe muito bem disso. Se você é funcionário e está dando resultado, você não é podado, você não é cortado. E assim também para o empregador. Se o funcionário é bom, ele não tira, porque ele é bom, ele dá fruto. Quantos estão entendendo o contexto? E aí ele começa falando: o mundo nos trata por resultados. Você é bom, você fica, mas Deus não é assim. O Deus é o permanecer. Não é só o chegar, é o permanecer. Nós precisamos permanecer em Cristo. A palavra permanecer aqui é ser sustentado. A palavra permanecer é ser mantido, é aturar, é suportar, é sobreviver. Então quando Jesus fala assim, e permaneçam em mim, sabe o que ele está falando? Vocês precisam sobreviver única e exclusivamente de mim. Vocês precisam ser sustentados por mim. Vocês precisam ser mantidos por mim. É isso que Jesus fala. Então nós precisamos sobreviver dele. Precisamos ser sustentados por ele. Deus é quem deve nos sustentar. A palavra de Deus é que deve nos sustentar no dia a dia. Não tem como andar diferente. Não tem como ser diferente. Não tem como permanecer como o padrão do mundo e dar frutos para Deus. Não tem como. Não tem como eu permanecer no mundo, eu ter a forma do mundo e dar frutos para Deus. Por isso que Romanos 12 fala: não se moldem, não tomem a forma do mundo, mas tomem a forma de Cristo Jesus. Então não tem como eu estar lá no mundo, lá quando nós saímos dessas 4 paredes, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo à tarde. Não tem como eu estar no mundo e dar frutos para Deus. Tem sim como dar frutos para Deus estando no mundo. E aí muda tudo. Quando eu dou fruto para Deus, eu estou no mundo. Estar não é permanecer. Eu estou lá, mas eu não pertenço àquele mundo. Quando eu falo mundo, eu falo fora da igreja. Então o que eu vejo com isso é que eu e você precisamos estar lá fora. Eu e você precisamos estar lá fora, falando do Evangelho, sendo o ramo que dá frutos. Nós precisamos estar lá fora, anunciando a palavra de Cristo Jesus. Mas nós não podemos pertencer a Ele. Nós somos comprados por um bom preço, a Bíblia diz. Nós somos comprados por um alto preço, um preço de cruz. Um preço de cruz. E se eu perguntar para você hoje, quanto vale a cruz, você saberia me dizer?
Não saberia, né? Não tem como mensurar. Então pare de colocar valor em você. Pare de colocar preço em você, se você não sabe quanto a cruz vale. Você foi escolhido. Você foi eleito antes da criação do mundo. Então pare de colocar preço em você. Você tem valor, o preço já foi pago. Cristo Jesus na cruz foi o preço. A Bíblia diz que o escrito de dívida foi rasgado. Nenhuma condenação há mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então pare de se sentir oprimido, de se sentir ofuscado. Você não nasceu para ser assim. Você é aquele que dá fruto e que dá muito fruto, porque você permanece em Cristo e Cristo permanece em você. Eu e você precisamos dar muitos frutos. Deixa eu exemplificar isso sobre, talvez eu não fui bem claro, deixa eu falar algo sobre estar e não permanecer. Nós precisamos estar, mas não permanecer. Por quê? Deixa eu exemplificar. Nabucodonosor era rei da Babilônia, mas quem tinha autoridade era Daniel. Faraó era rei do Egito, mas quem tinha autoridade era José. Este mundo jaz do maligno, a Bíblia diz, mas porém a autoridade ela vem de Cristo Jesus. Aí não são mais as circunstâncias que me atingem. É eu que dou ordem, eu que dou comando sobre as circunstâncias. E se algo não está legal, eu declaro, eu profetizo pelo poder da palavra de Deus. E não é mais o mundo que me molda, mas eu é que sou luz do mundo. 1 João 5,18 diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus. Se você precisa sair com uma certeza essa noite, saiba, eu e você somos de Deus. E a Bíblia diz que o maligno não pode mais nos tocar, porque eu e você somos de Deus. Mas Sérgio, Satanás está tocando em mim ainda, ele toca em mim e vira e mexe, ele me dá uma laceada. Então deixa eu falar algo para você: saia do mundo, saia do padrão do mundo, porque quando eu e você renovar nossa mente, Satanás não toca mais em nós. Sérgio, Satanás, caí de novo, Sérgio, amém. Mas saia desse padrão, renove a sua mente pela palavra. Eu duvido, eu paro de pregar. Eu paro. Se algum de nós formos renovados pela palavra, sermos imergidos na palavra, entender que Romanos 12, 1 e 2, nós precisamos se renovar pela palavra, e ainda viver como éramos antes. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem aqui está em Cristo? Glória a Deus. Acabamos o culto aqui. Acabamos o culto aqui. Somos nova criatura. Não somos mais desse mundo. E as coisas antigas já passaram, e eis que fazem coisas novas. Lá no 20 ele fala assim: de sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de... Quem eu e você somos? Somos embaixadores em nome de Cristo. E lá no 21 ele fala o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o que é um embaixador? Embaixador é falar em nome de alguém. Isso é ser embaixador. Embaixador é falar em nome de alguém, é representar alguém. Representamos Cristo sobre a terra. Eu e você representamos Cristo sobre a terra. Então pare de ficar com essa cara de sofrência. Cristo não habita num lugar de sofrência. A Bíblia diz que para que conheçam a plenitude da alegria, para que a sua alegria seja completa. Então sorria. Sorria. Jesus te ama. O que é justiça? É um estado perfeito. Deus olhou para mim, Sérgio, pecador e falho, e enviou Jesus para que o pecador do Sérgio e do falho pudesse ser justiça diante de Deus. Por isso ele envia Jesus, que não tinha pecado nenhum, mas levou sobre ele todos os pecados, para que eu pudesse agora carregar o nome de Cristo, ser o embaixador de Cristo. Quem nós estamos carregando? Em nome de quem estamos falando? Em nome de quem estamos falando? Precisamos ter uma mente espiritual, uma mente celestial, uma mente renovada em Cristo. Porque aí eu vou poder andar, mas eu vou pertencer a Cristo. Eu ando no mundo, mas eu pertenço a Cristo. E o que eu peço para você essa noite: se autoavalie.
Se autoavalie. Chegue em casa assim e ore para Deus. Senhor, o que eu preciso fazer para mudar quem eu sou? Eu tenho certeza absoluta que Ele vai ter alegria, Ele vai ter gozo em falar para você o que você precisa mudar. Sabe por quê? Porque você é um ramo que está conectado à videira e que dá muito fruto. Então chega em casa e fala assim: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar, Senhor, para dar muito mais frutos? Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Você vai se surpreender cada vez mais. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Permanecer a ser sustentado por aquele que verdadeiramente te motiva. Isso é permanecer. Permanecer a ser sustentado por aquele que realmente te motiva. Todos os dias de manhã eu e você levantamos por qual motivo? Por qual dos reinos? Ora no reino celestial, ora no reino natural. Qual reino nós acordamos motivados? Por qual reino nós acordamos pela manhã e falamos assim: eu quero ser sustentado por ti? Por qual reino acordamos motivados? Mas será que estamos ainda deixando... Será que nós estamos ainda tentando deixar um legado para os nossos filhos? Para os nossos familiares? Será que nós estamos dando um fruto verdadeiro? Será que eu e você estamos deixando um legado bom da parte de Deus? Ou ainda estamos procurando na Bíblia algo para servir de escape para pecar? Porque não tem aquele irmão que usa de um texto da Bíblia e diz: mas Jesus fazia isso, então eu também posso fazer. Só eu conheço? Não, Jesus fazia isso, então eu também posso fazer. Ele usa de um texto fora de contexto para arrumar um pretexto para o seu pecado. Isso precisa parar. O que é avivamento? Nós clamamos: Senhor, aviva-nos, vem com o teu avivamento. Senhor, vem com... Nós já temos o avivamento aqui dentro. O que precisa ser mudado é a mente, para poder botar para fora esse avivamento. Porque o avivamento já está aqui, só que ele está apagadinho, mas ele está aqui. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. Ele não vai fazer mais nada miraculoso, Ele já deu Jesus. Ele deu sua melhor semente. Então acorde para a vida. Deixe ser transformados pela palavra de Deus. Pensa num cara que apanhou, fui eu. Geralmente, primeiro Deus fala conosco. 2, 3 semanas. Eu falava: meu Deus, Senhor, como eu preciso mudar. Mas amém, Senhor, porque o Senhor fala. Amém, porque o Senhor fala. Amém, porque o Senhor fala. O pastor Alírio falou o seguinte: uma lagarta, ela não faz força alguma para ser borboleta. Quantos estavam aqui aquele dia? Ele falou: uma lagarta não faz força nenhuma para ser borboleta. E aquilo me pegou. O que eu entendo disso? Que nós precisamos respeitar o processo. Nós precisamos respeitar os processos. Então pare de fazer tudo fora da metamorfose de Deus, da vontade de Deus, porque você quer pular processos. Mergulhe nele, só única e exclusivamente na palavra dele. E aí você dará frutos, e muitos frutos. O nosso problema é que nós queremos mostrar as nossas obras. E deixa eu te falar um negócio. Não cabe mais nós fazermos as nossas obras para querer mostrar para Deus as nossas obras. Não, nós precisamos mergulhar na palavra dele, porque aí sim vai fluir daqui de dentro para fora as coisas daquilo que eu e você precisamos fazer para Deus. Aí coisas acontecerão, projetos nascerão, não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. Quantos estão entendendo? Nós precisamos entender que nós não podemos fazer nada fora da vontade de Deus. O que nos mata é a opinião antiga que não cabe mais na nossa mente renovada. O que mata, Sérgio, o Satanás me mata. Não, não te mata. O que te mata é a tua mentalidade antiga que não cabe mais numa mente renovada de Cristo. Isso é o que te mata, isso é o que me mata. Acordar de manhã e querer desejar as coisas da carne e estar com a carne aflorada e querer fazer coisas da carne, mas como é que eu posso dizer isso para você? Não tem aquele dia que você acorda assim com vontade de chutar o balde? Ou é só comigo isso? Não tem aquele dia que parece que, você já acorda atravessado, tudo dá errado, e aquela vontade da carne, e aí você tem vontade de chutar o balde, você tem vontade de falar coisas que o seu espírito nunca deixaria você falar. Aí é essa hora que eu e você precisamos fazer o quê? Senhor, purifica a minha mente. Espírito Santo, me ajuda, tu está aqui dentro. Tira isso de mim, tira esse sentimento de mim. O que é isso? É ser renovado em Cristo.
Mas por muitas vezes nós deixamos fluir e nós machucamos pessoas. Nós machucamos muitas pessoas. Outra coisa que eu ouvi bastante: eu não vou mais na igreja porque tal pessoa fez uma coisa que eu não gosto. Tudo bem que essa pessoa não teve o entendimento de olhar apenas para a cruz, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando eu e você machucamos alguém dentro da igreja, nós estamos deixando que legado para essa pessoa? Nós precisamos parar de machucar as pessoas. Nós precisamos parar de ofender as pessoas com o nosso vocabulário, com as nossas atitudes. Nós precisamos parar, gente. Ame uns aos outros. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecerei em vocês, vocês darão muito fruto. O que é esse fruto? É o amor. São os frutos do Espírito. Porque vocês permanecerão em mim. E aí sim a sua alegria será completa. E meu Pai ficará muito feliz, porque vocês vão dar muito fruto. Então quando eu quero viver o visível, preste atenção nisso. Quando eu quero viver o visível, o natural da minha vida, eu neutralizo o invisível, que é o espiritual. Quando eu vivo muito na minha carne, eu neutralizo o meu espírito e deixo de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E vivo apenas aquilo que a minha carne tem para a minha vida. Aí chega ao ponto que eu não mais creio no invisível, porque eu estou focado muito no visível. Aí para mim o invisível, aquela fé que diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz, arranca daqui, vai para lá e daqui para lá. Você não tem mais essa fé. Por quê? Porque você vive muito no mundo natural. Eu e você vivemos muito no naturalismo. E nós não podemos viver no natural, nós podemos viver sobre o espiritual. Sérgio, o que é espiritual? É acordar de manhã e falar de Jesus por todos os cantos? Não estou falando disso. Eu estou falando que nas pequenas atitudes, eu e você representamos Cristo. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Quando eu estou lá em algum lugar e eu converso com uma pessoa e eu digo, cara, tudo bem, tudo bom, cara? Eu estou meio mal. Assim, cara, deixa eu falar um negócio para você, cara. A fé que eu tenho diz que Jesus levou na cruz toda a enfermidade. Posso orar para você? Aquilo para a pessoa, ela já está com aquela enfermidade, ela já está machucada. Mas o que muitos de nós fizemos? Está no pecado, é isso aí que o mundo dá. Eu já te convidei para ir para a igreja, né? Mas aí tu não quer, né? Tu não quer ir para a igreja, para a placa, tu não quer ir para a placa, então aí, agora está pagando, Deus pesou a mão. Gente, Deus não pesa a mão. Então quando nós precisamos ser luz no mundo, quando nós precisamos ser embaixadores de Cristo no mundo, nós estamos sendo Satanás, nós estamos acusando. É isso que você precisamos entender. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples, é amor. Por muitas vezes eu pensei, como é difícil viver no Evangelho. Não, o Evangelho é simples. Existe um Pai que criou um mundo. E todas as coisas ele vai criando. No primeiro ele cria, no segundo dia ele cria, não é assim? No terceiro dia ele cria, no quarto ele cria, no quinto ele cria. O que ele faz no sexto? Ele fala o seguinte: agora vamos parar de criar, agora nós vamos formar. E formar é diferente do que criar. E a Bíblia diz que assim, ele falou assim, e façamos nós, Deus falando com Jesus e com o Espírito Santo, a trindade, a perfeição lá nos céus. Ele fala assim, e agora então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Meu Deus, você é a imagem perfeita de Deus. Você é embaixador de Cristo sobre a terra. Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Nós precisamos estar conectados à videira, à verdadeira videira. O que eu aprendo com isso? Que muitos de nós nós estamos na videira, mas na falsa videira. E o que era para nós darmos uva, nós estamos dando o que? Laranja. E aí vem o dono da vinha para pegar a sua uva, porque ela cresceu. Só que ele chega na videira, e ele olha e vê uma laranja. O que ele faz? Ele joga fora, porque não foi isso que era para ela fazer. O que eu vejo com isso? Toda obra fora da vontade de Deus é obra morta. Toda obra que eu e você fizemos fora da vontade de Deus é obra morta. Ele vai lançar fora. Por isso eu e você precisamos estar conectados na videira. Nós somos o ramo que dá muito fruto. Então quando eu estou aqui, eu me esforço para dar um fruto fora daquilo que Deus não me chamou para dar, não adianta de nada para Deus. Não adianta de nada para Deus, porque eu dei o fruto errado. Quantos estão entendendo? Se permaneceres em mim e as minhas palavras, e o que? As minhas palavras
permanecer em vós, pedireis o que quiser, e lhe será concedido. Você já pensou? É como ter um gêniozinho da lâmpada do nosso lado. Mas o que é esse pedireis o que quiser? Ah, Senhor, eu quero comprar metade do Blumenau. Não é isso. Porque isso é mente renovada. Porque a Bíblia diz assim, se permaneceres em mim, na videira, e as minhas palavras permanecerem em você, você pedirá o que quiser. Mas como assim pedirá o que quiser? Sabe por quê? Porque se eu estou conectado nele e é a palavra dele que me sustenta, eu só vou pedir aquilo que está na palavra. Isso é renovamente. Ah, Senhor, me dá um Mustang. Não, vai andar com o Fusquinha. Não é da vontade dele. Aí sim pedirão o que quiser e lhe será atendido. Por isso chega uma hora que Jesus fala assim, os campos estão prontos. Os campos estão prontos, estão cheios. Mas falta o quê? Falta o quê? Ceifeiros. O dia que eu e você começarmos a pedir ceifeiros, nós precisamos entender que nós precisamos pedir tudo aquilo que está na vontade de Deus. Sabe por que ele fala o seguinte assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, e permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. E o que vocês pedir, vocês terão. E nisso meu Pai é glorificado, ele fala depois, nisso meu Pai é glorificado. O que é isso? É entender que quando eu peço conforme a palavra de Deus, eu não preciso pedir mais nada para mim. Vocês não entenderam. Não, vocês não entenderam. Quando eu peço o que está na palavra de Deus, eu não preciso pedir mais nada para mim. Porque quem me sustenta é a palavra. Quem me sustenta é a palavra. É isso que Deus está falando conosco essa noite. É isso que Deus está falando conosco. Deixa eu falar um negócio para você. Pare de viver do milagre dos outros. Quantas vezes eu já escutei o irmão falando, lá na minha igreja, lá o irmão orou, lá, meu Deus, foi fogo puro, foi curado. Tu acredita que Deus tremendo, né? O irmão orou e Deus curou. Então, mas e o teu fruto? Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho predileto. Todos precisam ser usados para a obra dele. Então você precisa ter seus próprios milagres para contar. Você precisa contar os seus próprios milagres, porque parece que Deus está apenas com um irmão ou com o outro. Não, Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Ele está aí dentro. Flua através do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir através das suas vidas. E aí sim, nós começaremos a experimentar nossos próprios testemunhos. E nós podemos falar para o irmão, dizer o seguinte, ei, eu sirvo um Deus no qual eu orei pelo irmão tal semana, e Deus arrancou a enfermidade dele. Você vai começar a viver suas próprias experiências em Deus, e não são mais experiências dos outros. Daquilo que você fala, eu orei pelo irmão, e aquele homem da cadeira de roda, o irmão orou, e ele foi levantado, ele andou. Ele era coxo, ele era manco, ele andou. Aquele tinha câncer, aquele tinha AIDS, mas um irmão lá na igreja orou, e Deus curou. O que eu vejo com isso? Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos que caminham na palavra. O que eu e você precisamos é simples, é a palavra de Deus. Não existe algo, uma fórmula extraordinária que vocês pensam que algumas pessoas chegam em casa e tomam alguma pílula, não existe nada disso. Existe a palavra de Deus. E essa palavra, nós precisamos se alimentar dessa palavra, para que nós possamos dar muitos frutos. Não tem aquela pessoa que parece que tudo que ela toca dá certo? Vocês já conhecem alguém assim? Tudo que a pessoa toca dá certo. Os negócios prosperam, onde ela bota a mão prospera. O que é isso? É uma pessoa vivendo na palavra de Deus. É uma pessoa vivendo exatamente aquilo que ela foi chamada para viver. Ser embaixadora de Cristo e proclamar Cristo Jesus e vivendo a palavra de Deus. É isso que essa pessoa é, ela não é nada mais diferente que você. Nada mais diferente do que você. Então a sua boca deve ser um testemunho vivo da glória de Deus, não mais viver do testemunho dos outros. Ei, já está aí dentro. Acorda para a vida. Essa oração de esmola que eu e você fizemos. Quando oramos, né? Quando nós não fizemos as coisas pelo nosso próprio braço, e eu estou falando de mim. Quando eu não faço pela força do meu próprio braço, aí eu chego para Deus bem mansinho. Senhor, se tu pode arrumar isso que eu fiz, me dá uma força. Porque eu que fiz, né? Mas aí só sobrou oração. E a oração é o final, quando ela deveria ser o ponto de partida. Senhor, eu vou fazer tal coisa, Senhor, é da tua vontade?
Não, não é. Então eu não faço, acabou-se. Eu mudo. Então, Senhor, está aqui o teu servo. Meu Deus, o teu servo pesado, um dia exaustivo, com sono, mas eu estou aqui, Senhor. Com sono eu estou aqui e eu entro na tua presença. Primeiro que não é mais servo, é filho. Que entrar na presença, se agora ele que habita dentro de mim. Peraí, se eu tenho que entrar na presença dele, então ele não está comigo durante o dia inteiro. É isso? Senhor, eu entro na tua presença, Deus, e Senhor, não é mais assim, queridos. Precisamos ter uma reverência, precisamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Está aqui o teu filho, eu estou precisando disso. Nós precisamos renovar a nossa mente acerca de algumas coisas. E eu tenho assim, demais assim, eu tenho sido até chato, eu acho, num bom sentido, em viver na palavra de Deus. Nós precisamos viver única e exclusivamente na palavra de Deus. Quantas pessoas eu vejo sofrendo. Eu nem estou falando no mundo, estou falando dentro da igreja. Quantas pessoas em nosso meio, no corpo de Cristo, sofrendo porque não entenderam. Não entenderam a metamorfose, a metanoia, a mudança da mente que precisa ter. Um fruto só resiste e só permanece às tempestades, os ventos, se estiver bem firme na árvore. Esse dia eu tenho um pé de limão lá em casa. E estava quase terminando a estação. E eu fui lá e só dei, porque tinha uns limões lá no meio cheio de espinhos ruins de cair. E eu fui lá e só bati no pé. Os limões caíram. Estavam prontos. Eu não fui lá e arranquei, eu só chacoalhei o pé, caiu a fruta. Por quê? Porque estava pronto. Nós precisamos aprender a esperar os tempos, as etapas. Nós precisamos esperar as etapas. O que é mais fácil? Isso aqui Deus falou comigo hoje à tarde ainda. Eu te pergunto assim, para nós terminarmos. O que é mais fácil? Eu cuidar de todos os controles da minha vida? O controle da área financeira, o controle da família, o controle dos negócios, do emprego, dos familiares, da minha situação financeira, de tudo. O que é mais fácil? Da educação de filhos? É mais fácil eu cuidar de todos esses controles? Ou botar tudo num saco e dizer assim, Espírito Santo, aqui controla tudo. O que é mais fácil? É doído, né? Muitas vezes nós damos um controle ou outro para ele, e a gente fica com alguns controles. Aquele que dá muito fruto é aquele que entrega todo o controle para o Espírito Santo. É que saber que o controle estando na mão dele, tudo vai fluir naturalmente, dentro daquilo que ele tem para mim e para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui quer plantar um aipim e esperar o processo do aipim, e quando colher o aipim, olhar para o aipim e ver uma cenoura? Opa, mas eu plantei um aipim, como é que tem uma cenoura aqui? Quem quer isso? Ninguém, né? Eu tenho um pé de limão lá em casa, o que eu quero tirar dele é limão, mais nada. Então nós precisamos de dar frutos. Eu e você precisamos dar uvas, e uvas em abundância. Muitos frutos, diz a palavra. Eu e você precisamos estar conectados na videira verdadeira. Qualquer coisa fora da vontade de Cristo é inútil para mim e para a tua vida. Qualquer coisa. Mas está dando certo, Sérgio, mas é inútil. Mas está dando certo, está dando resultado, é inútil. Não vai valer de nada. Tudo precisa ser baseado num relacionamento com o Espírito Santo. Amém? O que eu entendo com isso? Ele diz assim, se vocês permanecerem em mim, eu em vocês pedirão o que vocês quiserem. Ele será concedido. Não é isso que ele diz? Não é isso que ele diz? Agora eu consigo entender. E bota para mim para finalizar. Filipenses 4,13. Ele fala o seguinte, antes. Se eu permanecer em vocês em mim, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. E aí lá em Filipenses 4,13 diz o quê? Tudo posso naquele que me... Tudo posso naquele que me... Sabe o que eu vejo disso? Que os dois estão juntos. Se eu estou na vontade dele, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas se eu estou fora da vontade dele, tudo é em vão, é obra morta. Eu vejo que esses dois caminham juntos. Eu posso todas as coisas através de Cristo, mas sem Cristo eu não posso fazer nada. Quantos estão entendendo? Então o segredo aqui é: permaneça em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo. Ele é a videira verdadeira. Amém? Na próxima eu quero continuar a palavra a partir de João 15, do 9 em diante. Eu quero falar um pouco sobre o amor.
E eu quero falar também um pouco sobre os frutos de permanecer em Cristo, amém? Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra? Glória a Deus. Deus seja louvado sempre. Aleluia.